Bom, então vamos lá, gente. Deixa eu primeiro falar um pouquinho da motivação desse curso, né? Esse curso de História da Educação, na verdade, ele é um curso de suporte, principalmente aos nossos alunos da licenciatura da Unifavest. São os alunos que cursam as licenciaturas Pedagogia, Letras, Matemática, História, Geografia, Educação Física, todas as licenciaturas da Unifavest. Porque História da Educação é uma das primeiras disciplinas do curso, né? E assim, a Unifavest, que a gente apoia, é um curso EAD, né? Ele tem o suporte das videoaulas, mas às vezes as pessoas precisam de algo mais, né? E a gente aqui no Polo faz essas atividades justamente para estar aproximando um pouquinho mais esse pessoal que vão ser os futuros professores, né? Dessa discussão. E, obviamente, a gente também abre esse curso, porque é um curso extremamente pertinente para todo mundo que é da área da educação e até para quem não é, mas tem interesse na área. A gente abre também para que os alunos de pós-graduação, os alunos do nosso profissionalizante, todos os cursos da Gestar e o público externo também, que assim desejar. Então, assim, de antemão, todos são bem-vindos. Espero que vocês participem o máximo que vocês puderem, façam suas perguntas, tá bom? E a gente possa fazer essa discussão. Eu vou abrir a apresentação do curso, porque logo no início eu tenho explicando um pouquinho como ele funciona, né? E aí depois a gente vai para o conteúdo da primeira aula em si, tá? Deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês. Só um minuto. Aula 1. Lembrando que esse nosso curso ele tem 8 semanas de duração, né? A gente tem 8 encontros, sempre às segundas-feiras. Me perguntaram, de que horas até que horas? A gente sempre começa às 19h30. Não necessariamente ele vai ter a hora de término ela é um pouquinho variável, ela vai variar de 1 hora a 1h30, né? Pode ser que em algumas discussões a gente se estenda um pouquinho, vá até às 9, mas geralmente 1 hora é o tempo de aula, até porque eu entendo que a gente ficar falando, principalmente numa aula remota como é a nossa, acaba ficando um pouquinho enfadonho, né? Então, a ideia central é essa. Deixa eu compartilhar agora a tela, que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem um pouquinho. Já aparece aí para vocês? Alguém me fala aí ou faz um sinalzinho para eu saber se está aparecendo? Sim, está aparecendo. Então, vamos lá. Sim. Bom, gente, essa é a nossa aula 1. Vou começar fazendo uma breve apresentação aqui de como vai se compor o nosso curso de História da Educação, tá? Nossa aula de hoje, a primeira, vai falar sobre concepções de educação clássica e medieval. A gente vai começar falando lá dos primórdios da educação até o final do curso, a gente cobrir tudo. Aí a gente vai falar da educação em toda a história em 8 aulas? Sim, obviamente que a gente não vai conseguir se aprofundar, mas as noções gerais a gente vai estar falando, tá bom? Na segunda-feira que vem, na aula 2, a gente vai falar da pedagogia renascentista, o humanismo e o iluminismo. A aula 3, no dia 6 de junho, vai ser o tema dos séculos 19 e 20, a educação para o trabalho e a educação para a democracia, né? O renascimento do século, da sociedade, né? A nova sociedade começa a surgir. Nossa aula 4 vai falar do século XXI, globalização, novas mídias e diversidade. Na aula 5, a gente já passa para um foco específico para a educação no Brasil. A aula 5, no dia 20 de junho, vai ser Educação no Brasil Colônia e no Brasil Império. No dia 6, a gente vai ter a aula As Iniciativas Republicanas da Educação e a Organização do Sistema Educacional Brasileiro. Começa a República no Brasil, né? E a aula 7, Segunda República, Educação Populista e Ditadura, que vai do período de 1930, né, o Estado Novo, até 1985, com o fim da ditadura. E a nossa última aula, aula 8, Nova República e Perspectivas para a Educação Brasileira, 1985 até o dia atual, né, até 2022. O que mudou? Quais são as perspectivas para a educação brasileira de 1985, com a redemocratização, até os dias atuais? Então, esse é o panorama das 8 aulas que nós vamos trabalhar nesse curso. Lembrando
que exatamente essas 8 aulas são os 8 capítulos do livro texto, que é a referência do nosso curso, que é este daqui, né? Livro História da Educação, que, deixa eu botar, tá bem embaçado, né? Não dá para ver. Livro História da Educação, que é o livro texto do curso de licenciatura, das licenciaturas em Educação da Unifavest. Então, os capítulos são idênticos e a gente vai seguir lá. Todo o material escrito de apoio é o livro texto dessa disciplina. Ok? Seguimos. O livro impresso do curso pode ser adquirido por R$30. No caso, é esse daqui. Ah, é obrigatório? Eu tenho que adquirir? Não, de jeito nenhum. Adquire quem quer. Eu gosto de livro, de segurar papel, de sentir cheiro, é uma coisa. Tem gente que se dá muito bem com o livro digital, né, no celular, no computador, então não vai ter necessidade nenhuma. Mas, quem desejar, a gente tem o livro à venda no Polo. Tá? Quem for de Salvador pode comprar lá diretamente, quem for de outras cidades pode comprar e a gente encaminha via correio ele, tá bom? Ao final do curso, todos que assinarem a lista de frequência de pelo menos 5 das 8 aulas receberão certificado digital da Gestar Salvador com carga horária de 60 horas. Ah, por que tem que ser 5 das 8 aulas? Porque, assim, precisa haver uma frequência mínima para emissão de certificado. Como nós não somos um curso presencial, pelo menos é preciso a assinatura da lista de frequência, que eu já vou, inclusive, colocar aqui nos comentários, tá? Opa, calma aí, agora que eu abri aqui os comentários que eu estou vendo. Não estou ouvindo nada. Silvete está conseguindo agora? Desculpa, Silvete, agora que eu vi aqui a mensagem. Você está conseguindo me ouvir agora? Eu acho que sim, né? Agora que eu vi que a mensagem de 7h30. 7h30 a gente ainda não tinha começado, por isso eu não estava ouvindo nada. Bom, eu vou colocar aqui a lista de frequência. Toda aula eu vou colocar essa lista de frequência aqui na caixa de comentários. Quem está pelo celular, basta clicar aí nos 3 pontinhos, abrir os comentários e ver. Vocês vão clicar e vão preencher. Só vão botar um nome, acho que só tem nome e e-mail, se eu não me engano. Acho que nem telefone tem, é nome e e-mail. Vocês vão colocar lá e vocês vão... Eu vou botar aqui agora, para eu não acabar, para eu não me esquecer. Pronto. Vocês vão preencher simplesmente com o nome de vocês e o e-mail, acho que nem telefone tem, e fica registrada a frequência. É preciso que em pelo menos 5 aulas vocês estejam registrados, tá bom? Ao final das 8 aulas, todos que tiverem essa frequência mínima recebem o certificado digital da Gestar Salvador. O certificado digital nosso, ele tem o registro bonitinho, fica registrado, tem QR Code, né, tem assinatura eletrônica, ele tem validade normal. Para quem quiser o certificado impresso, aí depois lá no final pode fazer contato com a Gestar, porque a gente também emite. Tem uma taxa lá para emissão, porque tem impressão, tem reconhecimento em cartório, mas eu sinceramente não vejo muita necessidade, mas tem gente que gosta do impresso. Se quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Lembrando, emissão de certificado digital e o curso, nosso curso ele é inteiramente gratuito, não tem custo nenhum. Aí você fala assim, gratuito? Mas por que é gratuito? É gratuito porque esse curso ele é um suporte aos nossos alunos da Unifavest. Então, o curso é gratuito porque eles já pagam as mensalidades do curso. Quem não é aluno Unifavest, quem é aluno de pós, quem é aluno de outros cursos nossos, são convidados, por isso também não pagam nada. Ok? O pessoal sempre fala, não tem almoço grátis, vai cobrar alguma coisa. Não, a gente não vai cobrar nada. O curso é gratuito para os alunos que já são matriculados aqui com a gente. Bom, então vamos lá. Eu acho que em relação ao curso é isso, não tem mais muito o que falar sobre a organização dele. Toda segunda-feira a gente tem uma aula, os assuntos já foram colocados, né? O livro-texto, depois eu vou encaminhar o livro-texto em PDF, lá no grupo eu vou colocar esse livro em PDF, para quem quiser. Lembrando que a gente tem ele à venda, impresso, para quem desejar, tá bom? Mas eu vou encaminhar o livro em PDF lá no grupo. Os alunos da Unifavest já têm acesso a esse livro, mas quem não é aluno
vai ter acesso lá, porque eu vou colocar no grupo. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida aí ou podemos seguir? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então, nosso curso. E aí a gente vai falar dos primórdios da educação formal. É um curso de História da Educação, né? Então, quando a gente fala em História da Educação, a gente tem que ir voltando até lá o início. Como foi que começou, né? É aquela questão muito filosófica. Tudo tem um começo. Como começou a educação, né? Se a gente pensar lá na pré-história, será que na pré-história tinha educação? O homem das cavernas e tudo? Será que tinha algum processo educativo? Obviamente que não tinha um processo educativo como a gente vê a educação hoje, a educação formal, com escolas e tudo. Mas a própria transmissão de conhecimentos dos mais velhos para os mais novos um primórdio da educação, né? Os homens lá do período pré-histórico, eles eram nômades, né? Eles caçavam. No início eles não tinham nem o domínio da agricultura, então eles eram nômades, eles caçavam, quando o local ficava muito ruim, eles mudavam de lugar. Só que até essa situação, ensinar a caçar, ensinar a se defender, precisava ser passado de geração a geração. Os mais velhos precisavam ensinar os mais novos. E isso aí está um dos primórdios da educação, né? A educação começa aí. Mas não é o tipo de educação que a gente quer trabalhar aqui, né? A gente quer trabalhar com a educação formal. E aí a gente pode falar o seguinte: o primeiro modelo de educação formal que a gente conhece é a educação difusa. O que seria essa educação difusa? É aquela educação que não fica centrada numa instituição ou numa autoridade, né? É a educação em que todos são responsáveis por todos, né? Geralmente em tribos, educações tribais, né? Em regiões tribais, essa educação difusa é muito feita. Ou seja, não existe uma instituição ou uma pessoa responsável pela educação, né? Todos são responsáveis pela educação de todos. É muito parecido, né, com esse tempo. Eu não vou nem dizer tempo das cavernas, mas um tempo mais antigo, né? Uma antiguidade pré-clássica. Seriam os grandes grupos, as grandes civilizações, Mesopotâmia, Egito, né? Essa educação difusa ainda era a base delas. Então, aqui, em relação ao texto, né, o primeiro modelo de educação formal conhecida parece ter sido a educação difusa. Esse tipo de ensino não está centrado em qualquer instituição ou autoridade específica, mas no qual todos os adultos da comunidade participam da educação da criança, contribuindo, né, contribuindo para a sua formação integral, visto que é pautada nas atividades de sobrevivência e nas narrativas que fundamentam a cultura do grupo. Tradicionalmente, as narrativas assumem o caráter de mito. A educação, lá dos primórdios, ela era uma educação muito baseada no mito, na mitologia, né? Por exemplo, se a gente for voltar aí milhares de anos atrás, lá no início das civilizações, as pessoas não tinham o domínio de conhecimentos que nós temos hoje, né? Então, por exemplo, em algumas civilizações acreditava-se que os trovões, os raios, eram uma manifestação divina. E isso era passado de geração para geração, né? É uma espécie de educação formal, mas baseado em narrativas que assumem esse caráter de mitos, né? Então, você tem o Sol e a Lua representando deuses, os fenômenos da natureza são manifestações divinas, entre outras coisas, né? Há o surgimento de determinada planta foi devido à intervenção do rei. Todas essas situações são passadas de geração para geração, fundamentando essa cultura desse grupo, né, mas baseada em mitos. Então, nos primórdios da educação, era assim que funcionava. Tá? A educação difusa, todos responsáveis por todos, e baseadas em mitos. Por quê?
a concepção da educação nesse período era a formação integral do indivíduo. O que é essa formação integral que a gente vai falar muito ao longo dessas 8 aulas? A formação integral, ela parte da concepção que hoje, percebam, lá na pré-história você tinha essa concepção. O tempo foi caminhando e a gente foi regredindo, né? Vou dar o oposto que vocês vão conseguir entender essa concepção integral de educação. Hoje, a gente vai para a escola, aí a gente aprende português, matemática, geografia, história, só que às vezes você aprende aquilo tudo muito nos seus quadradinhos e você não consegue colocar em prática isso. Eu aprendi equação de segundo grau. Mas para que serve isso? Não sei. A pessoa não sabe colocar em prática os seus conhecimentos. E na formação integral do sujeito, a formação integral ela não fica presa, restrita apenas às questões cognitivas, né? Aprender português, matemática, geografia, mas não. Você aprende a viver em grupo, você aprende a técnicas de sobrevivência, você aprende tudo. Ou seja, é uma educação voltada para o homem como um todo, e não apenas para o intelecto. Tá bom? Então, essa era a visão da educação lá nos primórdios. Tá? Estamos ainda falando de uma fase bem antiga. Né? O filósofo Werner Jäger diz que todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento sente-se naturalmente inclinado à prática da educação. Então, olha só o que acontece. Conforme as civilizações elas foram se desenvolvendo, né, naturalmente elas se sentem inclinadas a praticar a educação. A partir do momento em que eu vou desenvolvendo técnicas, que eu vou desenvolvendo armas, que eu vou desenvolvendo processos de engenharia e arquitetura, eu quero que as civilizações posteriores, né, que os meus descendentes, que os filhos dos meus filhos, que as próximas gerações tenham esse mesmo conhecimento. E como é que eu faço isso? Educando, né? Ensinando, passando esse conhecimento. E aí que está essa fala do Jäger que fala justamente isso. Né? Quando um povo atinge um certo grau de desenvolvimento, conforme ele vai se desenvolvendo, naturalmente ele se inclina à prática da educação. A educação passa a ser necessária para que aquela sociedade continue evoluindo. Tá? As ramificações e a multiplicação do conhecimento viriam a exigir a estratificação social e a especialização dos indivíduos, de modo que os saberes passaram a ser mais localizados, específicos. Sim, pensa só numa coisa, a partir do momento que a sociedade, no início, lá nas civilizações dos primórdios, basicamente se aprendia a quê? Se aprendia a caçar, se aprendia a se defender, se aprendia a construir um local para você se proteger da chuva, dos animais. A partir do momento que a sociedade vai se desenvolvendo, os conhecimentos são muitos. Então, os conhecimentos de engenharia, os conhecimentos de matemática, os conhecimentos de astronomia, os conhecimentos, são muitos conhecimentos. Então, o que acontece? Os indivíduos vão se especializando, eles já não são mais suficientes para conseguir dominar tudo. Então, cada um vai se especializando na sua área e começa a haver o quê? A estratificação social. Aqueles que têm mais conhecimento e, com isso, ocupam camadas superiores da sociedade, aqueles que têm menos conhecimentos, até aqueles lá de baixo que não têm acesso ao conhecimento. Então, daí começa a surgir a estratificação social, a gente chama isso, né, de a sociedade em estratos, em camadas, e a especialização desses indivíduos. As pessoas vão passando a se especializar em uma área. Elas já não conseguem mais dominar todos, porque o conhecimento está muito desenvolvido. São muitas áreas. E é impossível, né? Conhecimento de medicina, conhecimento de engenharia, conhecimento de arquitetura, conhecimento de química. É impossível tudo isso, né? Aí vemos com as civilizações antigas. Vamos falar rapidamente de algumas delas. No Antigo Egito, a educação inicial era completamente concentrada no núcleo familiar. E aos mais velhos cabia a função de inculcar nas crianças os valores de obediência e respeito à hierarquia, além das instruções necessárias para a realização dos tipos de trabalho que já eram empreendidos por seus pais. Então, no Antigo Egito, que é uma das primeiras grandes civilizações, né, a educação era concentrada ali na família.
a função da educação era dos mais velhos. Os mais velhos passavam os conhecimentos para os mais jovens. E uma das bases desse conhecimento era o respeito à hierarquia e à obediência, né? Então, era você formar pessoas que respeitassem aquilo ali, aquela hierarquia, e pudessem reproduzir a sociedade. Como assim reproduzir a sociedade? Geralmente, os filhos realizavam os mesmos ofícios dos seus pais, né? Então, assim, era muito difícil haver uma locomoção social. A pessoa que era ali o filho de carpinteiro, dificilmente ele viraria um sacerdote ou alguma coisa do tipo. Ele provavelmente ficaria ali. Não havia essa mudança social. Por isso que a gente chama que essas sociedades elas eram muito conservadoras, né? Elas tinham como, elas viam na educação um viés de conservar a sociedade como era, né? Os que estão lá em cima continuam em cima, os que estão embaixo continuam embaixo. Essa era uma das funções dos processos educacionais nessas civilizações. O desenvolvimento da escrita foi crucial para o estabelecimento de um regime de educação formal, porque até aqui, gente, a educação era familiar, né? As pessoas passavam, os pais, os mais velhos, passavam a educação para os filhos, para os mais jovens. Foi só com o desenvolvimento da escrita que esse regime de educação formal, né, de ter professor, de ter as escolas, as instituições, começou a ser pensado. O conhecimento da escrita só podia ser transmitido a um grupo seleto de indivíduos e, na maioria das vezes, estava além da educação que a criança poderia obter dos próprios pais. É aquela questão, se o pai não sabe ler, como é que ele ensina a criança a ler? Né? E o conhecimento da escrita ele era muito restrito, não era todo mundo que sabia. Né? Pouquíssimas pessoas tinham o domínio da escrita naquela época. Então, aquele conhecimento ele era restrito a um grupo seleto de indivíduos, geralmente os mais ricos, os de classes mais abastadas. Os mais pobres não tinham acesso a isso e nem poderiam ter, porque os pais também não sabiam. Né? Com o tempo, as mesmas pessoas que tinham domínio da escrita se tornariam encarregadas da educação de crianças de determinados grupos. Foi só com o desenvolvimento das instituições educacionais que essas pessoas passaram a ficar encarregadas da educação de crianças, mas mesmo assim de determinados grupos, não eram de todos. Ok? Seguimos. Aí, falando nisso, né, das sociedades conservadoras, os regimes educacionais dos egípcios e outros povos da antiguidade, Mesopotâmia, Palestina, Índia e China, atendiam a um público limitado e eram essencialmente conservadores, pois tinham como principal função garantir a conservação e a perpetuação de valores, ideias e conhecimentos considerados cruciais. Tá? Então, foi exatamente isso que eu falei. Essas sociedades elas eram muito conservadoras, porque a função da educação nessas sociedades era de manter os estratos sociais, de não haver grandes modificações. Ok? Bom, isso daí era a educação dos primórdios. Ficou claro aí alguma dúvida desse primeiro passo de como a educação começou a se desenvolver lá na pré-antiguidade? Tudo tranquilo? Seguimos, então. Fiquem à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa, tá? Podem abrir o microfone e me interromper, ou então escrever aí nos comentários. Bom, agora a gente vai para a educação clássica. Passamos lá pelo Egito, né, pelas sociedades, pelas civilizações bem antigas, agora a gente vai para a educação clássica. São as duas grandes sociedades que fundaram, né, esse conceito das civilizações clássicas, que são quem? Os gregos e os romanos. Muito do que nós temos hoje ainda, não apenas na educação, né, mas aqui a gente falando de educação, muito do que a gente tem na educação são heranças gregas e romanas ainda. Tá? E aí a gente vai ver como funcionava essa educação clássica, tanto na Grécia como na Roma. Tá? Bom, por exemplo, a gente já começa aqui. Palavras como pedagogo e didática são legados gregos. Né? Pedagogia e didática são palavras gregas. É uma herança grega isso. Né? A cultura grega e a cultura romana constituem o que compreendemos como antiguidade clássica.
A educação grega ela se fundamentava no conceito da paideia, a educação dos rapazes, que tratava da formação integral do homem grego livre. Olha, vamos ouvir falar muito de paideia. Paideia era a concepção de educação grega, era o ideal de educação da Grécia. Que ideal era essa? Era a formação integral do homem. Formação integral do homem. O que seria essa formação integral? Já falamos lá atrás, né? E já voltamos agora. Entender o homem como, quando eu digo homem, o cidadão, né? O sujeito. Se bem que a gente vai ver que a concepção de cidadão na Grécia não era para todo mundo, tá? Mas essa concepção de homem grego livre, essa formação integral, era desenvolver ele em todas as suas dimensões, né? Dimensão física, dimensão cognitiva, dimensão motora. É muito do que hoje a gente tem nessa concepção de educação integral na atualidade, que a gente vai falar lá na 7ª e na 8ª aula. Tá? Então, a paideia era isso. Ela tratava da formação integral do homem grego livre. Agora a pergunta, quem era esse homem grego livre? Né? Era qualquer um? Não, não era qualquer um. Tá? Então, aqui, ó, ao contrário dos povos do Oriente, os gregos ambicionavam a formação do cidadão completo. Os povos do Oriente, eles queriam apenas fazer o quê? A transmissão dos seus conhecimentos dos mais velhos para os mais novos. Os gregos não. Eles ambicionavam, eles tinham em vista a formação do cidadão completo, em todas as suas dimensões. Só que aí cabe um parêntese. Cabe salientar que esse cidadão livre, né? Esse cidadão seria o homem grego e livre. Homem, grego e livre. Ou seja, mulheres, estrangeiros e escravos não tinham os mesmos direitos à educação. Eles não eram considerados cidadãos. Cidadãos, naquela época, para os gregos, eram apenas homens, gregos e livres. Mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos. Tá? E como eles não eram cidadãos, eles não recebiam a instrução formal. Essa instrução, essa concepção da paideia era apenas para os cidadãos, ou seja, homens, gregos e livres. A educação grega visava atingir a areté, a condição de belo e bom, a excelência em vários campos. O que seria a areté? Né? A educação grega ela visava essa areté. Lembrem-se sempre, a areté é o belo e o bom. É o desenvolvimento físico, homens fortes, né? Que seriam preparados para a luta, para a guerra, mas, ao mesmo tempo, homens bons. Bons que seriam treinados na dialética, né? Na concepção de poder falar, de se colocar, de poder discutir. Ali também nasce essa questão da política. Então, a areté era justamente isso. Lembrem-se sempre, a areté é o belo e o bom. A exceção a esse estilo era Esparta. Esparta era uma das cidades-estados da Grécia. Né? A Grécia tinha várias cidades-estado. E uma delas era Esparta. A educação em Esparta ela não se baseava na areté, mas sim na agoge. O que seria essa agoge? Né? Seria uma educação voltada para as habilidades físicas. Era o militarismo. Esparta era uma cidade-estado que era uma cidade voltada para a guerra, para o militarismo. Né? Então, a formação, ao invés lá da educação grega, que você cultiva o corpo, o intelecto, não, em Esparta era apenas uma formação para a guerra, para o militarismo. Tá? Então, esse era a exceção a essa concepção grega do belo e do bom da areté. Era justamente Esparta. Ok? Aí, continuando aqui, ó, na educação grega, as meninas permaneciam junto com as mulheres mais velhas no gineceu, assimilando os rudimentos dos afazeres domésticos, enquanto os meninos eram acompanhados por escravos chamados pedagogos. Olha que coisa, hein? Os pedagogos eram escravos. Se a gente parar para pensar, né, dependendo do salário que o pedagogo recebe, é condição análoga, praticamente. Mas, assim, obviamente, guardadas as devidas proporções, como que era essa educação grega? Né? As meninas, a gente viu que não eram consideradas cidadãs, as mulheres não eram consideradas cidadãos.
né? Então, a educação grega para as meninas era feita através das mulheres mais velhas, o que a gente chama do gineceu, né? E o conhecimento que essas meninas recebiam era basicamente os afazeres domésticos, elas não tinham nenhum outro conhecimento ali, né? Eram só os afazeres domésticos, aprender o básico. E os meninos, eles eram acompanhados por escravos e eram chamados pedagogos. Por que pedagogos? Pedagogo do grego vem de conduzir a criança, né? Pede, esse radical pede, tem a ver com criança, e agogo é condução, é conduzir, é aquele que conduz a criança. Então, era essa a função desses escravos, conduzir as crianças, né? A educação acadêmica era oferecida por sofistas, que através de estudos de filosofia e de retórica. Lembrando que essa educação acadêmica não era para todos, né? Ela era uma educação voltada apenas para alguns. Mulheres, entre eles, não tinham direito a esse tipo de educação. Ok? Seguindo. Aí a gente vai falar do método socrático. Tem três, eu até negritei aqui. Ó. O método socrático se desenvolve através da maiêutica, onde dúvida e senso crítico são desenvolvidos a fim de desconstruir noções pré-concebidas e erigir novas compreensões. O que era esse método socrático? Eu recebia um novo conhecimento, colocava este conhecimento em dúvida, e através do senso crítico de discussões, eu ia construindo novos conhecimentos. Esse era o método socrático, né? Senso crítico. O método socrático está muito ligado ao senso crítico. Lembrem-se sempre disso, tá? Platão, por sua vez, idealiza a sofocracia. Platão acha que a sofocracia era melhor do que a democracia. A democracia é o governo do povo, né? Já Platão, ele coloca a sofocracia. O que seria a sofocracia? Era o governo dos sábios. Então, seria um regime político em que os sábios tomariam as decisões. Ele entendia que isso seria o perfeito. O grande problema é, e quem são esses sábios? Né? Será que eles poderiam responder por todos? Platão entendia que a sofocracia era superior à democracia. Né? Aristóteles fundou sua própria escola com o método realista, o modelo realista, fundado no inquérito lógico das coisas materiais. Então, aí, a gente vai ouvir falar de Aristóteles ainda hoje, quando a gente chegar lá em São Tomás de Aquino, né? O método realista, ele é fundado na lógica. Então, as coisas do dia a dia, elas são interpretadas de um ponto de vista lógico. Então, a gente deixa de lado os aspectos míticos e passa a fundamentar na lógica. Então, esse modelo aristotélico de educação a gente chama de modelo realista. Bom? Então, realismo tem a ver com Aristóteles. Ok? E aí a gente vem para a educação romana, né? A base da educação romana, gente, foi a educação grega. A educação romana ela se inspirou muito na educação grega. Então, ó, a concepção romana de educação era humanitas. Se lá na concepção grega a gente tinha a paideia, na educação romana a gente tinha humanitas, tendo o senso de humanidade como formação de caráter. A educação romana absorve e é influenciada pela paideia grega, né? Obviamente, existem as características restritas à educação romana, mas grande parte do que a educação romana desenvolve foi através do que ela recebeu da paideia grega, né? da herança da educação grega. Enquanto os mais ricos eram educados por preceptores, muitas vezes de origem grega, crianças menos abastadas estudavam em ludos, escola que poderia ser situada em uma residência ou em espaços públicos onde um professor lecionava por uma taxa. Percebam que a gente já tem essa concepção de escola, né? Era o ludus. Os mais ricos tinham os preceptores, era um professor particular que orientava, né? Já os menos abastados estudavam nos ludos, em que você tinha um professor lecionando para aquele grande grupo. Ok? Bom, essa daqui é a base da educação clássica. Eu vou mais uma vez botar aqui nos comentários, e até para quem não colocou ainda, né, não assinou, para deixar não esquecer de colocar lá, tá? De assinar a frequência de vocês da aula de hoje. É importante por causa da certificação. Bom, então,
falamos dos primórdios da educação, né? Como a educação começou a ser partir de uma visão assim muito prática, né? De sobrevivência, de tudo, para uma educação formal. Vimos como funcionava essa educação formal na Antiguidade Clássica, com os gregos e os romanos, e agora a gente vai chegar na Idade Média, com a educação religiosa. Né? Como assim educação religiosa? Com a queda do Império Romano, lá no século V, em 476, a Europa vive o período das invasões bárbaras. O que foram essas invasões bárbaras? Os europeus consideravam todos que fossem de fora da Europa como bárbaros. Então, quando a gente teve a invasão dos árabes, né, dos otomanos, de todos esses povos, e derrubaram o Império Romano, ali começa a Idade Medieval. Né? Ao longo desse período, a Idade Média, a educação se tornaria uma competência das instituições eclesiásticas. Então, a grande característica da Idade Média é que a educação virou uma competência das igrejas, da igreja, né? Sobretudo a igreja católica, né? Que dominava até então ali. Não apenas a católica, a gente depois vai mais lá para frente, para as igrejas ortodoxas e tudo mais, mas a igreja era a grande responsável pela educação. E a gente vai ver que a gente tem dois métodos aí, duas concepções de educação que influenciaram a educação durante muitos séculos, e até hoje a gente ainda sofre a influência delas. Né? O ensino medieval. Bom, o ensino medieval ele vai se basear em duas vertentes filosóficas totalmente opostas. Tá? São justamente esses dois nichos aí que eu estou falando. A gente tem a patrística de Santo Agostinho e a escolástica de São Tomás de Aquino. Tá? Santo Agostinho ele tem uma base idealista e platonista. Né? A visão de Santo Agostinho é uma visão de Platão. E ele coloca o espírito no centro da abordagem. Né? Então, tudo que for desenvolvido na educação tem como centro o espírito, a espiritualidade e tudo mais. Já São Tomás de Aquino, ele dava destaque, obviamente, ao espírito, mas o destaque à matéria. Ele tentava conciliar o cristianismo com aquela visão aristotélica de realismo. Né? Então, se a gente tem um idealismo lá com Santo Agostinho, a gente tem um realismo com São Tomás de Aquino. E são essas duas visões aí que vão moldar todo o ensino medieval durante muitos e muitos séculos. Tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho mais detalhado a patrística e a escolástica, como elas funcionavam, né? E qual era a ideia de cada uma delas. Então vamos lá para a patrística. Na perspectiva patrística, as crianças e jovens deveriam aprender leitura, escrita, cálculo, gramática, retórica, dialética, geometria, filosofia e teologia. Percebam que aqui a gente já tem essa ideia, né, dessa concepção das disciplinas, dos campos de saber. Né? Então, a gente tem aqui, já na patrística, esses sete campos vão ser na escolástica, esses campos, né, de aprendizado. O propósito dessas disciplinas era aproximar o indivíduo educado de Deus e da paz espiritual. Lembra, a gente falou agora há pouco, que na patrística o espírito era o centro, né? Você educava, qual o objetivo da educação? Você educava para a pessoa se sentir mais próxima de Deus. Esse era o objetivo nessa perspectiva patrística de Santo Agostinho. O método era catequético. O que é esse método catequético? Perguntas e respostas. Tá? Perguntas e respostas. O método catequético. Bom, e na escolástica? Vejam essa situação, né? Patrística com método catequético e no método escolástico. Na escolástica, a gente vai ter, que é de São Tomás de Aquino, o método escolástico, que tem uma base dialética. O que é isso? Vamos lá. Tomás de Aquino admitia que o conhecimento só poderia ser realmente obtido valendo-se de auxílio externo. Não que ele negasse a questão divina. Né?
ele com certeza, os dois têm essa mesma concepção do divino, da educação, de Deus, da importância da espiritualidade. Mas São Tomás de Aquino, ele entendia que só o divino não seria responsável pelo conhecimento. O conhecimento também precisaria de um auxílio externo, né? Que não estaria diretamente ligada a essa questão divina, né? Essa presença divina. Então, Tomás de Aquino admitia que o conhecimento só poderia ser realmente obtido valendo-se de auxílio externo, não estando diretamente atrelado à presença divina na alma do indivíduo. A educação formal básica consistia em 7 artes liberais, que eram o trívio e o quadrívio, né? O trívio, a gente tinha as 3 disciplinas que desenvolviam a técnica da leitura e da escrita, a gramática, a retórica e a dialética. Tá? Esse era o trívio. E o quadrívio representava a matemática, que era aritmética, geometria, música e astronomia. Você fala assim, a música como matemática, sim, a música é uma das partes da matemática. Então, você teria desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita no trívio, com gramática, retórica e dialética, e da matemática no quadrívio, com aritmética, geometria, música e astronomia. Essa era a base da educação formal do método escolástico de São Tomás de Aquino. Tá? O método era o escolástico, de base dialética, né? E o que é essa base dialética? Primeiro havia uma leitura, né, dos textos e tudo mais, e depois havia uma discussão. Ou seja, o desenvolvimento, o conhecimento, a aprendizagem era feito através da discussão. Por isso que a gente chama de base dialética, né? Dialogar. Então, esse era o método escolástico. O método escolástico tem base dialética, leitura e discussão, e o método patrístico, né? Ele tem e a perspectiva patrística, ele tem um método catequético, pergunta e resposta. Se a gente for parar para ver, né, e a gente vai ver isso, se não me engano, lá na aula 5, quando a gente falar de educação no Brasil colônia e no Brasil império, o início da educação no Brasil era o método catequético, com a chegada dos jesuítas, né? E, em grande parte, até muito pouco tempo atrás, a gente ainda usava o método catequético, um método de mais de 1000 anos, né? Quando a gente poderia estar abrindo os olhos aí para outras situações, ok? Colocou, seria método de Skinner, estímulo e resposta. Skinner já é um método psicológico, né? A gente aqui está falando de concepções filosóficas de educação. Skinner, ele via a questão de estímulo e resposta ligada à questão psicológica do desenvolvimento psicológico do indivíduo. É um pouquinho diferente, são concepções diferentes. Tá? Aqui a gente está falando das questões mesmo filosóficas ligadas à educação, e não questões ligadas ao desenvolvimento biopsicológico. Tá? Tem essa única diferença aí. Ok? Bom, gente, basicamente é isso. Tá? Esse primeiro momento, falando dessas bases, dessas concepções iniciais de educação. Toda a nossa aula, esse era a menorzinha de todas, né, essa primeira aula, toda essa aula faz parte do capítulo 1 do livro, lembrando que eu vou disponibilizar, para quem já é aluno da Unifavest, esse livro já está disponível lá no AVA, né? O pessoal de licenciatura já tem ele disponível no AVA. Quem não é aluno, eu vou disponibilizar ele em PDF, lá no grupo, mais tarde eu já disponibilizo, vou ver se eu já consigo botar até aqui agora. Eu vou disponibilizar ele em PDF, e aí, o que eu aconselho? Façam a leitura do livro. Se eu não me engano, na página 21, inclusive, tem algumas perguntas, tem 7 perguntas. Eu preciso fazer e mandar? Não precisa não. Mas eu acho que é super interessante, até para vocês verem se vocês conseguiram entender essa primeira parte aí, tá? E aí, o que eu vou fazer? Na próxima aula, segunda-feira que vem, eu já vou começar a aula fazendo resolvendo essas questões, né? Não resolvendo, discutindo essas questões com vocês, porque eu acho que é importante a gente
desenvolver essas questões aí, tá bom? Eu já estou... Pronto, eu já estou aqui. Opa. Eu vou salvar aqui os livros, deixa eu ver se eu já consigo baixar eles aqui agora, porque eu já coloco no grupo para vocês. Pessoal, ficou alguma dúvida relativa a esse primeiro conteúdo de concepções de história na na antiguidade e na concepção clássica? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma questão que não ficou clara? Ou em relação ao curso em si, alguma explicação que eu tenha dado e vocês não captaram? Não? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu já baixei o livro aqui, eu vou encaminhar agora lá no grupo. Mais uma vez, eu vou botar aqui o link para quem não assinou dessa aula. É muito importante que vocês assinem para que lá no final, lembrando que eu falei lá no início, a gente precisa de pelo menos 5 aulas, né? 5 presenças, 5 assinaturas na lista de frequência para vocês terem direito ao certificado de vocês, tá bom? Nossa, tá lento aqui, eu não vou conseguir colocar agora com vocês online ainda. Bom, gente, se não ficou nenhuma dúvida, se não tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar então aqui a nossa primeira aula. Vou colocar o material em PDF lá no grupo, sugiro que vocês façam a leitura do capítulo 1, tá? Se vocês quiserem já fazer a leitura do capítulo 2, que é a nossa próxima aula, fiquem à vontade também, tá bom? Mas é sempre bom ter uma leitura inicial para que vocês não fiquem muito, né, sem saber o que a gente vai falar. Na próxima aula a gente vai falar da pedagogia renascentista, do iluminismo e de tudo mais, ok? Pronto, já abriu aqui, deixa eu mandar para vocês para o grupo logo. Eu já vou colocar lá no grupo do grupo do WhatsApp o material. Pronto. Está indo lá, daqui a pouquinho vai baixar. Lembrando que essa aula fica gravada, se vocês precisarem rever a qualquer momento, eu vou disponibilizar ela via YouTube, lá no grupo, provavelmente amanhã ou quarta-feira ela fica disponibilizada e vocês podem rever para qualquer tipo de dúvida. Tá bom, gente? Qualquer interação, qualquer dúvida que tenha, vocês podem estar usando lá o grupo e a gente vai conversando. Inclusive, se vocês quiserem resolvendo as questões e colocando as dúvidas lá no grupo, fiquem à vontade, o grupo é para isso mesmo, tá bom? Pessoal, então, boa noite para vocês. Obrigado pela participação de vocês aqui. Segunda noite eu sei que é complicado, né? Pessoal, chegando do trabalho cansado, mas que bom que vocês estão aqui para que possam estar desenvolvendo mais um pouquinho de conhecimento. Tá bom? Boa noite, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Boa noite, professor.